Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Se desde ontem, domingo, vocês começaram a sentir alguma coisa, pedindo uma mudança de direção, não foi por acaso. Foi essa lua nova em Gêmeos, colocando o dedinho ali, que aconteceu bem no final do signo. Então é por isso que essa semana ela não é só de recomeço. Ela é uma semana que primeiro ela vai pedir para a gente soltar alguma coisa para abrir espaço para o novo entrar. Hoje, segunda-feira, a gente já entra nesse clima. E de terça em diante, a semana vai trazer uns pontos bem importantes. Então, vem comigo, que eu passo por todos eles e no finalzinho eu te mostro pelo seu ascendente o que cada um de nós precisa soltar. Então, vamos lá. Ontem, a lua nova em Gêmeos aconteceu aos 24 graus. E como ela cai quase no final do signo, né, no último decanato, fechando o ciclo, ela veio com esse pedido de encerramento, de eliminar o excesso, para só então poder abrir espaço. Logo que aconteceu também, o Sol já entrou em Câncer, muda um pouco o tom das coisas. Então, assim, pode ter chegado de um jeito bem simples. É uma conversa, uma informação, uma ideia que parecia pequena, mas aí começou a abrir uma direção nova para os próximos meses. Mas ainda com muito ruído, com muita informação. E aí a gente não pode se deixar levar também por essa intensidade, né? Então, vale lembrar que na lua nova não tem luz, mas é o momento de semeadura, né? Então a gente vai começar a plantar sementes e mesmo que você ainda não esteja vendo o resultado, vai acontecer daqui 6 meses o ápice, né? E Saturno que estava ali junto, lembrando a gente que nem toda oportunidade merece, na verdade, ser perseguida, né? O que vale mesmo é pegar essa semente, transformar em algo concreto, que se sustente, principalmente a longo prazo. Então, se você tem pontos nos graus finais dos signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes, presta atenção, porque o que nasce agora vai apontar a sua direção para os próximos 6 meses. E o fruto disso vem lá em agosto, depois que Mercúrio sair da retrogradação. Bom, e é ao longo desses dias que o céu vai mostrando para a gente o que é excesso e o que pede para sair, né? Hoje mesmo, segunda-feira, a Lua está em Câncer. E de manhã ela fez uma quadratura bem sutil com Netuno, tá? Então, assim, nada concreto, é mais uma impressão. Então, é só tomar cuidado para a gente não criar expectativa demais em cima de coisas que a gente só acha, tá? Mas aí, hoje à noite, a coisa já começa a melhorar. A Vênus em Leão vai conversar com Urano. E aquilo que estava parecendo meio travado pode encontrar uma saída, que às vezes a gente nem imaginava, né? Pode ser um encontro, uma oportunidade, uma porta que se abre, sei lá, e que sai um pouco do roteiro. Amanhã, na terça-feira, o ritmo ele é mais devagar, né? De construir ali no miudinho uma conversa objetiva, num planejamento. Então eu vou te pedir para você não insistir em algo só porque ainda não está vendo resultado, né? Tem uma coisa que só está pegando o ritmo. E aí chega a quarta-feira, que é o dia que mais vai pedir presença. A Lua entra em Leão. E à tarde, a Vênus vai fazer uma oposição a Plutão. Então, aqui é aquela situação que vem puxando a gente desde janeiro, né? E pode ser assim, um jogo de poder, uma coisa que nos controla, algo que a gente vem segurando e que agora chega num ponto que a gente precisa decidir. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tá nessa situação porque você quer mesmo ou porque você foi ficando só no automático? Porque é justamente isso que a semana está convidando você a soltar. Então olha para esse eixo de Leão e Aquário no teu mapa e guarda esse assunto, porque ele vai voltar lá em agosto. E aí o final de semana vai ser para a gente separar, literalmente, né? O que fica, o que é mais viável e o que era só aquela empolgação. Na quinta-feira, a gente coloca ordem, a gente assume a nossa responsabilidade, né? Mas aí à noite já tem um ar mais de teimosia, né? Entre a sua teimosia e a do outro. Porque antes de insistir em ter razão, quem tem razão, né? Sente se o desgaste compensa mesmo.
Na sexta-feira, a lua entra em Virgem, e aí o clima fica mais de ajuste, de revisar, de organizar, eliminar os excessos. Amanhã vai render mais. E se à tarde vier o imprevisto, quanto menos rígida você for, mais leve isso vai passar. E o sábado é um dia de respirar, de desacelerar, de olhar para trás e ver o que desde a lua nova realmente deu sinal de vida. Porque nem toda semente vai brotar, vai vingar. E tá tudo bem, porque o importante é saber qual que a gente precisa regar. E lembra, tudo isso aqui que eu tô trazendo, a gente olha principalmente qual casa está caindo, onde que esse trânsito está estimulando. A semana ela é igual para todo mundo, só que ela bate em lugares diferentes da vida de cada um. Então aqui eu vou trazer uma leitura breve, principalmente puxando, né, a leitura da lua nova em Gêmeos, porque ela vai ser bastante importante, principalmente se você tem pontos nos signos mutáveis, para você entender o que realmente é relevante agora e quais áreas da sua vida vão ser mais estimuladas. Agora, presta atenção, vê comigo, pelo seu ascendente, porque é aqui que essa semana ela vai ganhar nome e sobrenome na sua vida. Tá? Então, só para lembrar que nada disso substitui uma leitura individualizada, olhando para o mapa natal, para ver se há outros estímulos acontecendo, mas já dá para dar uma direção bem honesta para vocês. Então, vamos lá. Se o teu ascendente é Áries, esse movimento geminiano acontece nas casas 3 e 4. Então, essa lua nova, ela mexe com estudos, projetos, contratos, contatos novos, enquanto Mercúrio em Câncer puxa atenção para a família, para casa, para o lar. Então, alguma conversa que acontece ali dentro de casa pode reorganizar seus planos. E se você está negociando alguma coisa, o resultado pode vir lá pela metade de agosto. Se o seu ascendente é Touro, é um movimento bom para você começar uma estratégia nova que envolva dinheiro, buscar outra fonte de renda ou reorganizar seus gastos. E como as conversas e as negociações ganham mais peso agora, elas podem favorecer os seus ganhos, então fica de olho, porque uma informação pode ser simples, mas pode abrir uma oportunidade ali do teu lado. Se você tem ascendente em Gêmeos, essa lua nova caiu bem no teu signo. Então, é um reinício pessoal mesmo. É hora de atualizar metas, imagem, prioridades. E com Mercúrio em Câncer, a atenção vai se voltar mais para o dinheiro, para o teu valor próprio, para como transformar, né, os teus talentos em recurso, em fonte de renda. Porque a gente pode ganhar, mas a gente gasta também, né? Então é bom equilibrar esses dois lados. Se você tem um ascendente em Câncer, aqui reforça essa questão de deixar para poder entrar. Né? Então, um momento de encerrar ciclos, de revisar padrões, olhar o que acontece nos bastidores. E com Mercúrio entrando no teu signo ascendente, a tua voz pode ganhar força. Então, é hora de falar o que você pensa, o que você precisa, com mais clareza, né? E cuidar da cabeça, né? Não ficar alimentando problemas que só existem na sua mente. Então veja padrões inconscientes, autossabotagem, inimigos ocultos, para que você comece esse ciclo deixando para trás o que não presta, o que já deu o que tinha que dar. Se você tem um ascendente em Leão, pode surgir projetos dentro das amizades, conexões novas, mas com um processo de vendo o que realmente vale a pena cultivar. E Mercúrio em Câncer vai favorecer o quê? O planejamento mais silencioso, de observar antes de agir, porque nem tudo precisa ser divulgado, precisa ser exposto, né? Antes de amadurecer. Então, boca calada, deixa acontecer e depois você pode realmente mostrar. Se você tem o ascendente em Virgem, essa lua nova movimenta a tua carreira, a tua visibilidade, os teus projetos pessoais, as suas ambições. E Mercúrio em Câncer favorece as alianças, né, os grupos, os projetos coletivos, redes sociais. Então, pensa em como estão as tuas aspirações para o futuro e como você vai atingir esses objetivos, até mesmo que envolva dinheiro. Né? Porque as pessoas influentes aqui podem até te ajudar e não tem problema nenhum pedir apoio.
Se você tem um ascendente em Libra, o que entra em pauta aqui são os estudos, as viagens, certificações, projetos, elevação pessoal, publicações, né? E com Mercúrio em Câncer, a carreira ganha um movimento, né? Então, conversas profissionais, decisões estratégicas que podem abrir seu caminho. Então, mantenha essa curiosidade viva, porque todo conhecimento pode te levar para outro patamar. Se você tem um ascendente em Escorpião, essa lua nova favorece reorganizar as finanças, os investimentos, os recursos que você compartilha, mas fica atenta com as suas dívidas principalmente, tá? Porque uma notícia lá em agosto pode estar ligada com essa lunação, enquanto Mercúrio em Câncer amplia os estudos, o planejamento, os projetos de maior porte, até mesmo se você estiver envolvido em algum processo judicial, pode ter algum desenvolvimento. Se você tem um ascendente em Sagitário, pode surgir relacionamentos, parcerias, acordos novos, e se você quer mudar a estratégia com a clientela, aproveita e ajusta. Mas lembra, essa alunação, ela pede que o velho saia para o novo entrar. Então, se ainda tem alguma coisa enrolada dentro dessas negociações e desses relacionamentos, é melhor você parar, finalizar e começar alguma coisa nova depois. E como o Mercúrio em Câncer vai favorecer negociações e recursos compartilhados, não decida nada sem ver se realmente o resultado vai ser bom para você ou se é só para os outros. Se você tem o ascendente em Capricórnio, essa lua nova favorece mudanças dentro da rotina, nos seus hábitos, no ambiente de trabalho, na maneira como você expressa o seu trabalho, tá? Então é hora de fazer um check-up. E com Mercúrio em Câncer, mexendo nos relacionamentos, nos acordos, conversas importantes podem redefinir o que você espera das suas parcerias. Se você tem o ascendente em Aquário, é um momento bom para recomeçar projetos criativos, alguma coisa que envolva romance, ou até cuidar de assuntos ligados a filhos, tá? Então, Mercúrio em Câncer vai te ajudar a reorganizar a sua rotina e o trabalho, porque pequenas mudanças aqui dentro dos seus hábitos, da sua alimentação e da maneira como você expressa o seu trabalho podem gerar um resultado lá na frente. Então, não deixa de lado o que você precisa mudar e ajustar. E por último, se você tem um ascendente em peixes, essa lua nova favorece mudanças dentro do seu lar, ou então no ambiente familiar, na sua estrutura. Se você está pensando em comprar um imóvel, faz as contas no papel, vê se vale mesmo a dívida ou o investimento, porque enquanto o Mercúrio estiver em Câncer, ele vai estimular a sua criatividade, os seus projetos pessoais, prazer pessoal. Então é um ótimo momento para dar voz a algo que você quer realmente desenvolver daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado, que possa dar um direcionamento prático para a vida de vocês, né, mostrando as áreas mais influenciadas aqui por essa lua nova. Então, os próximos 28 dias, a gente vai ter essa predominância geminiana na nossa vida, mas aí a gente está falando do ciclo sinódico da Lua, né, que são os 28 dias que ela demora para dar uma volta no zodíaco. Só que como eu trabalho principalmente com as lunações longas, a gente vai ver o primeiro resultado daqui 6 meses na Lua cheia em Gêmeos, tá? Então é onde a gente ganha mais visibilidade, a gente consegue olhar para a situação real, né, até onde ela chegou, para poder fazer mais ajustes. Mas lembra que essa alunação, ela já vem pedindo ajuste desde o início. Mas é claro que no começo vai ser aquela fase de teste. A gente vai testando, a gente vai vendo o que vale a pena, o que não vale a pena, o que dá para a gente insistir ou não, tá? Se você quer fazer uma leitura personalizada, individualizada, tem meus dados aqui na descrição do vídeo. É só você me chamar para a gente agendar. Eu tô com pouquíssimos horários para o mês de junho. Então aproveite, porque a gente tem também outros movimentos super importantes, tá? A gente está finalizando um ciclo de Júpiter em Câncer, que está sendo ali quadrado por Saturno em Áries, e agora ele vai mudar para um signo muito criativo, muito expansivo, né? Que é Leão.
e vai ativar a nossa essência solar. E mais do que isso, Saturnão, que estava pressionando esse Júpiter em Câncer, exaltado, super gostosinho, né? Agora ele traz uma fluidez, porque eles vão abrir um trígono entre si. Eu vou lançar um workshop sobre Júpiter em Leão, trazendo todo o desenvolvimento desse trânsito, puxando datas lá de trás, dando outras datas, né, para você entender na sua vida como que você consegue avaliar esse ciclo, né, as áreas que vão ser estimuladas, como que Júpiter vai conversar com outros planetas. É um workshop bem bacana, vou trazer por ascendente também essa leitura, tá? Vai ser no dia 27 de agosto, então já marca na sua agenda. Logo, logo eu vou trazer mais informações e vídeos aqui também para a gente já ir aquecendo esse assunto, tá bom? Então é isso, deixa seu like, se inscreva no meu canal se você é novo por aqui, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo sobre astrologia preditiva que eu trago toda semana para vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo, um beijo e até mais.